25 anos de sucesso coladinho com você. Agradecendo desde já pelo carinho da sua audiência. Estamos aqui com o nosso Clube do Filme Podcast, nessa noite de quinta-feira. Nosso bate-papo de hoje, opinião, ponto de vista dos nossos convidados a respeito de Demon Slayer Castelo Infinito, recebendo com muita honra, muita satisfação aqui no estúdio presencial, Magabe? Como é que é o nome que eu esqueci? Físico, no estúdio físico, foi ótimo. Magabe Xavier, nosso querido Van Galvão. E agora também, né, nossa querida Clarinha, que já está por aqui também, fazendo parte dessa bancada. Caiu de paraquedas, mas por quê, hein, Magabe? Por que será, né? Pois é. Culpa de MacGyver. Coitado de MacGyver, rapaz. Mas enfim, a gente tá levando para vocês um pouco das informações sobre a trajetória, como surgiu tudo isso. Mas eu queria dar uma sugestão para os meus convidados, de uma forma geral, o seguinte. Pelo que eu estou vendo aqui, a gente vai ter tempo de explanar todo o contexto da história dessa saga maravilhosa. Eu queria que a gente fizesse um resumo sobre, porque a gente sabe que tem o mangá, tem o anime, e teve o primeiro filme, que é o Mugen Train. Trem de Mugen. Queria que vocês fizessem um resumo da passagem dessa história, certo? Para o cinema, para o filme, que foi para cinema. Foi lançado em 2020, se não falha a memória. É isso? Tá bom, fez a pesquisa, né? Não, com certeza. Não, e ainda tem um detalhe mais que importante, que é o sucesso que esse filme fez. Custou, acho que foi a parte de 15 milhões de dólares. Exato. E faturou 500 milhões de dólares. É muito dinheiro, gente. Mas, enfim, vê se você consegue resumir um pouco quem são os personagens, para que a gente possa citar eu, principalmente, tá? E depois partir para o filme. E aí a gente marca um outro programa para falarmos sobre o anime em si. Perfeito, ok? perfeito. Todos topam? Aí tá convidado de temporada, porque para ela tá mais fresquinha, que ela viu recentemente, né? Então vai ser. É nova, tem pouca preocupação. É mais fácil, é mais fácil. Diga isso não, rapaz. Diga isso não, rapaz. Mas Vamos lá. Quem poderá começar a falar a respeito dos personagens? Já falando da criadora, né? Mas como surgiu esses personagens? Afinal de contas, quem é o principal? Por que Demon Slayer? Já disseram aqui que é espada do demônio, é isso? É matadores de demônio. Certo. Vamos lá. Vamos lá. A Demon Slayer, né, no japonês Kimetsu no Yaiba, se passa no Japão feudal, beleza? E a história, ela gira em torno de dois irmãos. O Tanjiro, Kamado Tanjiro, e aí vou dizer aqui que eu acho que é uma das coisas mais legais. No Japão, literalmente a família vem em primeiro lugar. É primeiro o nome da família, Cara, depois o nome do cara. Isso é show. Aqui no Brasil a gente tem Clara Galvão, MacGyver Xavier, Edson Santos. Você tem o nome do indivíduo, depois o da família. Lá é o nome da família e depois o do indivíduo. Então é Kamado Tanjiro e Kamado Nezuko. Mas eu acho que o americano também é assim, não? Ele é na documentação, isso, mas você não vê, por exemplo... Na termo da expressão... É Donald Trump, não é Trump Donald. Uhum. É Chris Pratt, não é Pratt Chris. Eles escrevem em documentos primeiro o nome, depois o sobrenome, mas no usual, no normal, não. é nome e sobrenome. Mas o povo entendeu as minhas gaguejadas. Então, enfim, a história se passa nesses dois irmãos que viviam com a família de boas num vilarejo, em uma montanha no Japão antigo. Em um belo dia, o protagonista, que é o Tanjiro, sai para vender carvão na vila. Na volta à noite, ele não pode vir para casa, que acontece algo. Quando ele chega de manhã, ele vê um massacre. A família dele toda morta, e a única sobrevivente é essa irmã dele, Nezuko. E ele sai correndo desesperado para levar ela para ser tratada. No meio desse percurso, ela absorveu o sangue do demônio principal lá, que é o Muzan. E ela se transforma em um demônio. As pessoas, quando são transformadas, elas perdem o controle. Elas só querem se alimentar, matando pessoas. E o que acontece de interessante? No meio lá de uma confusão, aparece um matador de demônio e ele percebe que ela é diferente dos outros, porque ela não quer matar o próprio irmão, pelo contrário, ela quer defender ele. E ele olha assim, percebe um valor nos dois e diz: olha, Tanjiro, tua personalidade, e isso aí é um outro ponto. Normalmente, em todos os outros animes, a gente tem
personagens que são irados, furiosos, que recorrem à violência como primeiro plano em tudo. O Tanjiro, ele é alguém que é amoroso, é essencialmente gentil. Inclusive, de tão bom que ele tem pena inclusive dos demônios. Isso é algo que é trabalhado durante a série, que é uma personalidade que é muito diferente. E ele diz: olha, Mara, tu quer ajudar tua irmã? Desse jeito, fraco do jeito que tu não vai conseguir. Não existe cura porque tua irmã tem. Se existir uma cura, só os demônios podem dizer, mas eles não vão dizer de forma natural. Então, se tu quer realmente salvar tua irmã, tu vai ter que se transformar em alguém forte, em um guerreiro, para poder fazer isso. Então, eu vou te mandar para um local para tu treinar. Então, a primeira temporada é basicamente essa transformação do jovem gentil em um guerreiro que ainda continua sendo gentil, tentando... Ele não perde a essência, Não. né? Ele não perde a essência dele. Ele- Eu acho que isso é que faz com que ele, desculpa até te interromper, isso é que faz ser, ele ter o valor como um personagem que ele tem, né? Inclusive, narrativamente falando, ele é o personagem estático, onde o crescimento dele é físico, de experiência, mas a personalidade dele continua a mesma. Quem tem mudança não é ele, são as pessoas que estão ao redor dele. Entorno. Ele muda as pessoas devido à sua gentileza, à sua bondade, à sua personalidade. Aqueles que estão ao entorno dele é que são transformados por quem ele é, e não o contrário. Isso é bem interessante, esse tipo de escrita de personagem. Até porque, desculpa lá, vou te interromper Por favor. novamente, só para captar bem, se eu captei bem a ideia, a essência. É porque, pelo que eu estou entendendo aí, ele já tem dentro de si esse valor, né? Esses valores que já fazem ele ser diferenciado dos outros. Então, a partir do momento que ele se encontra, vamos dizer assim, com outros mais violentos e tudo mais, ele consegue transmitir isso e transformar essas pessoas e não serve até entender o porquê. Se você diz que ele até tinha pena de demônios, imagina a essência que esse cara não tem, né? É porque o que acontece? Por mais que os demônios eles sejam o mal, todos eles foram transformados e na maioria não queriam ser transformados. Eles também perderam entes, eles também. Então ele acha errado aquilo que eles estão fazendo, ele quer combater aquilo, mas ele não tem aquele ódio desmedido que quer matar, porque tal, não. Mesmo fazendo aquilo, ele não faz por prazer, né? E ele consegue perceber a tristeza, a emoção em muitos momentos. Isso é bonito demais. Então a gente tem a primeira temporada, que é um world building, ele está construindo aquele mundo para a gente entender como é a hierarquia dos caçadores. Então a gente tem um treinamento, a gente percebe que o mais alto grau dos caçadores de demônios são os Hashira, que são os pilares. E a gente é apresentado a quem eles são. A gente também percebe que até entre os demônios existem umas castas superiores, que são os luas. Dentro dos luas você tem os inferiores e os superiores. São 12, 6 inferiores e 6 superiores. Então, na primeira temporada, nós temos esse world build, essa construção. Treinamento, vamos dizer assim, o treinamento inicial dele, para ele ser considerado um matador de demônio, mas ainda da mais baixa casta. Isso é em 2019. Em 2020, a gente tem o filme, e a gente é apresentado, não só apresentado, mas a gente tem uma participação de um Hashira, que é o do fogo, e aí Rengoku. A gente tem a apresentação de uma lua superior, que é o Akaza, que inclusive rouba a cena no filme. O filme agora, o novo. Ele rouba a cena no primeiro filme e no segundo. Nos dois filmes que teve, ele roubou a cena Quem de é algum esse jeito. personagem? Deixa a Clara falar. Quero ver ela falar agora. Agora contigo. Eu não lembro agora qual é a lua superior dele. Se eu não Valeu, me muito engano, ele obrigado, é o terceiro. Padre Revela, essa É o sua terceiro. Ele é o terceiro lua superior. Ele é um personagem que... Como é que eu posso explicar ele? Ajuda aí, pai. Esqueci a palavrinha, meu Deus do céu. Ele tem várias No tatuagens. mundo de espadachim, de pessoal que luta com arma e tal, ele é na mulher, Ele é, cara. basicamente, Ele é um karatê, né? Isso, ele é lutador de artes marciais. E ele quer viver
na luta e quer lutar contra personagens fortes. Ele não gosta de fraqueza. Vamos dizer que todos eles têm algum traço especial na sua personalidade. A do Akaza é, ele odeia a fraqueza, ele admira os fortes e ele vive uma eternidade procurando pessoas fortes para ele. O motivo, exato. Acho que ninguém ouviu falar não, MacGyver. Isso. Uma das coisas interessantes na obra Demon Slayer é que não todos, mas aqueles inimigos, aqueles Onis, que em japonês são os demônios, quando eles são derrotados ou quando eles estão prestes a ser derrotados, sempre existe uma espécie de flashback que nos mostra como ele era antes e como ele se tornou aquilo. Isso faz com que a gente tenha uma certa empatia. Isso não faz com que a gente aceite o que eles fizeram. Até a obra ela é muito boa para mostrar que eles estão errados. Fizeram merda. Mas algo aconteceu. Então, isso, primeira temporada temos isso. No filme a gente tem isso. No primeiro, o Mugen Train. Terceira temporada, quarta, quinta. E nesse filme, quando finalmente a gente tem a luta, que é o clímax do filme, eu posso dizer que o filme ele tem 3 arcos. A primeira luta, a segunda e a terceira. A terceira é do Akaza. O filme tem 2 horas e meia. Vou dizer para você que 1 hora e meia é dedicada ao Akaza, à luta dele, ao flashback dele, à conclusão dessa luta. Cuidado com o spoiler, tá? Sem spoiler. Só isso. Merecido. Então, durante 1 hora e meia a gente tem essa luta e a gente vai ter esse flashback. Tem uma coisa na casa, não é spoiler, mas no final, quando tá mostrando ele, antes dele se transformar tudo, foi uma coisa que eu tinha raiva da casa pelo que aconteceu no filme, que também é a segunda temporada. Eu continuo com raiva. Eu tenho raiva, mas não tanto ainda. Não guardo tanto rancor. Mas é um passado dele que mexeu no meu coração. É o dele e o do Gyutaro, que é a sexta lua superior. Ele e a irmã. Foi um passado que me pegou no coração. Deu um apertãozinho que me fez ter menos raiva. Mas Fizeram isso aí bosta, acontece, fizeram, isso aí mas acontece no primeiro filme? no primeiro, e o Não, Gyutaro no primeiro filme ele aparece e ele faz com que todo mundo tenha raiva e chore. É. No segundo filme, e aí ele aparece aqui esporadicamente durante Não, mas pera, as outras temporadas. Deixa eu entender pelo que ela tá. Isso que você tá falando acontece no segundo filme, segundo filme. Não Longe agora, Trem. Castelo Infinito. Sim, Não. do Akaza aparece no segundo filme o Mas passado dele. esse que conta é porque ela leu o mangá. Eu li o mangá. Ah, sim. Esse flashback que conta a história Deixa eu dele entender aqui, eu não tô é entendendo. no Castelo não tô Infinito. É entendendo. no Castelo Infinito. É no Ah, Castelo tá, Infinito, tá. no Castelo Infinito que aparece. Sim, tem esse, eu vou ficar perto assim, peraí, ela não E viu, do- tá... E do Gyutaro, que é a sexta lua superior, junto da irmã dele, aparece na terceira temporada no Distrito do Entretenimento, que é um arco muito bom que eu gostei. E que a luta dele com o Tanjiro no final me pegou muito. E quando mostrou tudo, finalzinho lá, eu não vou dar spoiler, mas é muito bom. A pessoa acaba tendo um pouquinho de nada, menos de raiva dele. Uma empatiazinha, uma compaixão. É que você, Magabe, tá partidária do que ela tá falando aí. Uhum. Chegar a um ponto assim que você. Eu consigo entender Porque A dele motivação fazer dele. a motivação dele. Há uma Eu não- lógica, matemática. Não Matematicamente concordo e falando. tal, mas assim, putz, velho. Me deixou aquele sentimento meio dúbio.